Começamos, programa Alternativa A, hoje especialíssimo aqui com o nosso convidado ilustre, né? Estamos aqui para bater um papo sobre esse tal de rock and roll, certo? Já aproveitando, já né, dando aquele spoiler né, do nosso convidado aqui. Para quem está acompanhando nosso canal no YouTube já sabe de quem eu estou falando. Nós estamos aqui pela Rádio Universitária, em 102,1, todo sábado, às 17 horas. E claro, você pode curtir esta e outras entrevistas também no nosso canal no YouTube, programa Alternativa. Aliás, a gente está batendo esse papo, né? Porque estamos aí nesse sábado, né? Às vésperas do nosso, né, Dia Mundial do Rock, 13 de julho é Dia Mundial do Rock aqui para o Brasil, né? Até vou perguntar para o meu convidado hoje se de fato podemos ter uma data mundial para considerar como Dia Mundial do Rock. Estou aqui, né? O programa Alternativa tem a honra de receber o jornalista, formado também em ciência política, Fabrício Mazocco, né, que está lançando aqui o livro Esse Tal de Rock and Roll. Fabrício, grande prazer ter você aqui no Alternativa A. Alex, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma imensa gratidão estar na Alternativa A. Eu estou aqui em São Carlos desde 1900 e... A gente não pode falar 99, vamos abrir isso. E desde sempre escutei, sempre acompanho o programa. E que bacana, que era ainda era uma outra rádio ainda, era na Era USP, na né? USP. Tipo, era na USP, então fico super feliz de ser convidado aqui para o programa. O Fabrício, antes da gente falar, claro, da sua carreira aí, os livros que você escreveu, o novo que você está lançando, vamos aproveitar a abertura que eu fiz do programa, né? Esse Dia Mundial do Rock, a gente está aqui nesse programa especial Dia Mundial do Rock, né? Que é Dia Mundial do Rock para nós, né? 3 de julho, né? Nós acabamos, nós não, na verdade, uma rádio de rock de São Paulo, que é 89, né? Pegou essa data e transformou, né? De certa forma, numa data que aqui no Brasil ficou como Dia Mundial do Rock, mas não é, na verdade, né? Não é, assim, a gente não teria motivo para comemorar nessa data, Alex. Na verdade, foi como você falou, duas rádios, né, de São Paulo que falaram, vamos fazer o Dia Mundial do Rock, vamos por assim, no dia 13 de julho, que sim, tem uma data específica, que foi a apresentação do Live Aid, né? Quem assistiu o filme biográfico, cinebiográfico do Freddie Mercury, do Queen, né? Vai ver aquela apresentação foi no Live Aid, e se colocou, que foi um grande evento em vários países e tal, e então eles colocaram isso, mas assim, só o Brasil comemora essa data, os Estados Unidos têm outra data, alguns países da Europa têm outras datas, tem outros que não têm data, mas assim, se fosse ver no Brasil, se tivesse uma data específica, né, como você perguntou, Alex, eu sugeriria o dia 24 de outubro. Temos muitas datas, tá? A gente poderia até escolher, mas eu escolheria 24 de outubro, que foi o dia, lá no ano de 1955, que a Nora Ney, que era uma cantora de samba-canção, gravou o primeiro rock no Brasil, que foi o Rock Around the Clock. Estava vindo o filme Sementes da Violência, a produtora de cinema foi atrás da Nora, porque a Nora, tudo que ela colocava à mão assim virava sucesso e ela dominava bem o inglês. Tanto é que ela transcreveu a canção mesmo, assim, ali, de ouvir a canção do Bill Haley, que tinha gravado, e tem alguns errinhos ali, por causa da transcrição, por causa da qualidade da época e tal. Então, essa poderia ser uma data, né, essa daí. Outra data poderia ser o dia 30 de janeiro de 1957, quando o Calbi Peixoto grava o primeiro rock, esse sim feito no Brasil, Alex, que foi o Rock and Roll em Copacabana, feito pelo Miguel Jorge, que ficou conhecido depois pela música lá da Copa. Poderia ser 11 de janeiro, uma data que tiveram vários eventos. Foi o primeiro Hollywood Rock em 1975, teve o Festival de Águas Claras de Iacanga, que também dedica um capítulo para esse festival maravilhoso, que não todo mundo sabe. Foi o primeiro dia de apresentação, primeira apresentação, vamos por assim, do Aborto Elétrico, que é uma das sementes do rock de Brasília. Primeira apresentação dos Engenheiros do Havaí, em 1985, ainda no formato quarteto, junto com Carlos Ten, e também o dia do Rock in Rio, que foi um alavancador, vamos por assim, do rock brasileiro. Então, a gente teria várias datas, mas se eu pudesse escolher uma, eu colocaria o dia 24 de outubro. Datas não faltam, né? Se a gente fosse ver, né? Com Temos certeza. até muitas datas, né?
para uma data só brasileira, né, do dia do rock. O Fabrício, você falou do Rock in Rio, né? Conversando também, né, aqui o Baroni, que você entrevistou, inclusive, para o seu canal. O Fabrício também tem um canal Enigmas do Rock também, Isso. aí. é, e o Baroni, né, a gente conversando justamente sobre isso, né? Falando como o Rock in Rio, né, de certa forma, foi o festival que, de certa forma, acho que alavancou o rock brasileiro, talvez para o grande público, ou também abrir caminho para os outros festivais que viriam, né? Hoje, quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu há pouco tempo atrás, né? O Titãs, né? O reencontro do Titãs, agora também que eu fui ver do Barão Vermelho, né? Você vê hoje uma estrutura, né? E até mesmo um público que não deixa nada a desejar grandes shows internacionais de rock, né? Acho que uma coisa que aconteceu também nos últimos tempos foi a profissionalização também, né, desses eventos, inclusive para o rock and roll. O Rock in Rio ele tem um papel importantíssimo dentro do rock brasileiro. Primeiro, assim, que ele vai entrar numa época justamente quando o rock poderia começar a dar alguns sinais de fraqueza. Por que eu estou dizendo isso? Que se a gente considerar, muita gente fala que o rock nasceu nos anos 80, na verdade, dos anos 80 a gente tem uma grande exposição do rock brasileiro, principalmente ali com o estouro da Blitz, mas já tinha a Gangue 90. Enfim, é difícil a gente falar quem deu o pontapé inicial. Claro que teve estouro da Blitz, mas vários personagens e casos aconteceram para ter aquela explosão do rock na década de 80. Mas o Rock in Rio, ele vem para coroar isso e trazer os nomes internacionais. Então, quando você tem Hollywood Rock 75, por exemplo, são nomes nacionais ali, Raul, Rita, enfim, vários que estavam ali. Mas o Rock in Rio vem trazer Queen, vem trazer outros nomes. E é interessante que traz alguns nomes brasileiros, tantos outros ficaram de fora, porque a gente estava na metade da década, e poderia ter tido outros nomes lá. Por exemplo, não tem um grupo de São Paulo. Você tem do Rio, mas não tem um grupo de São Paulo, e ali já tinha Titãs, ali já tinha o Traje de Rigor, enfim, tinha várias bandas que poderiam estar lá naquele momento, né? Mas, de qualquer maneira, teve Paralamas, teve Eduardo Seck, teve Kid de Abelha, tiveram vários grupos, vários artistas, Lulu Santos, que eu acho que o grande papel mesmo ali foi mostrar que o Brasil tinha um rock de qualidade, que a gente não devia nada ali para os caras que estavam ali. Então, o show do Paralamas foi maravilhoso, né? Os caras usaram como cenário um coqueiro, mas assim, o que eles conseguiram levantar a galera foi brincadeira. O Barão Vermelho, idem. O Barão Vermelho fez um super show. Então, assim, ele foi um grande holofote para o rock brasileiro. Então, quem ainda achava que era uma nuvem passageira, vamos usar um termo assim, percebeu que ali no Rock in Rio não. Percebeu que ali a gente tinha um rock de qualidade, e não só isso, incentivou outras bandas, né, a virem, a se formarem, que viriam ali nos anos seguintes. Grande parte estava ali já estabelecida, mas servia como referência para umas próximas que viriam. Ô, Fabrício, como você falou, né, os anos 80, aquele momento ali, a gente sai de 21 anos de ditadura militar, né, e tem justamente aquela explosão, né, a gente tem também a TV, né, a gente pode esquecer que a TV também foi uma grande vitrine também para esse momento, acho que do rock, né, o Chacrinha, por exemplo, né, programas como o do Chacrinha, entre outros também, que já surgiam aí naquele início dos anos 80 também. Mas o ponto também dá para a gente falar, muita gente fala o movimento do rock brasileiro, né? A gente pensa no movimento, a gente pensa em uma coisa que foi arquitetada ou foi sendo organizada, mas de fato a gente teve esse movimento, né? Ou foi uma coisa assim orgânica que foi acontecendo naquele momento, apareceram as bandas, você tinha ali, né, programas como o do Chacrinha, entre outros também que estavam surgindo, que pegaram aquele momento e que a gente pode falar de um movimento do rock brasileiro nos anos 80? Se a gente expandir um pouco mais o conceito de movimento, dá para a gente chamar, porque você tem ali uma movimentação, né? A gente tentar usar uma palavra ali, de grupos, de estilos, não digo parecidos, mas ali com uma mesma vontade, com uma mesma postura. E quando a gente fala de rock, a gente fala muito de postura, de atitude e tal, e todos eles conversavam entre si. Então, se a gente pensar no movimento dessa maneira, sim,
é, palavras de ordem, um baixo, uma guitarra, um teclado e o vocal. Então, assim, você tem uma participação. A forma de se comportar em palco, a forma roqueira mesmo. Então, se a gente pegar a essência do rock que vem lá de trás, rock inglês, rock americano, e a gente põe isso na década de 80, uma Legião Urbana puxando uma sonoridade do Smiths, outro, o Barão puxando uma sonoridade de Rolling Stones, mas trazendo tempero brasileiro em todas elas, isso também era feito nas décadas anteriores. Dá para a gente chamar de movimento, sim, como dá para a gente chamar da Jovem Guarda, que foi o primeiro movimento roqueiro, não tem como a gente falar, porque você tinha também estilos parecidos, músicas parecidas. Num primeiro momento, você pegar a música e transformar ela em versões, então pegava a música dos Beatles, de outros cantores e fazia versão, depois vem um papel fundamental principalmente de dois caras, um chamado Roberto Carlos e outro chamado Erasmo Carlos, que começam a compor o Calhambeque, Parei na Contramão, com temáticas. Se você pegar ali, todas as músicas são temáticas um pouco parecidas ali, pegar que esses grupos dessa época, os incríveis, Vanderlei e tal, é um pouco parecida a questão do carro, mulheres, tal, sim, e aí não vai juízo de valor, não vamos fazer juízo de valor. Assim como a Tropicália vem em seguida, sim, como um movimento, aí sim arquitetado, entendeu? E não deixa de ser um movimento, e os anos 80 vem com essa postura mesmo, e com pano político, isso eu trago bastante no livro, viu, Alex? De nenhum momento, não dá para a gente separar rock de sociedade, não dá para a gente ter isso, entendeu? É, talvez outros estilos, outros gêneros, dá para a gente fazer isso. Se você, talvez algumas músicas, uma música caipira tal, e não estou depreciando por isso, mas ela existe por si só. Eu não tem, eu tenho a certeza disso, que não dá para a gente tirar o rock do contexto dele, não dá para a gente tirar o artista, a letra, a música. Pode ser que ela vale até hoje. Aluga-se do Raul Seixas, se colocar hoje para uma moçada nova, vai falar, nossa, que letra bacana, nova, atual, e ela está ali atrás, entendeu? Ela foi feita lá atrás. Mas, então, é muito parecido nessa questão do discurso. Eu sempre conto uma história que, até para a gente diferenciar um pouco da MPB dos anos 70, do rock anos 80, que não se bicavam muito bem, assim como todos os estilos, que uma vez o Gonzaguinha estava no estúdio, aí ele passa ali, estava o Marito Bahia, e o Marito Bahia falou, vem cá, vem ver esses meninos, que estavam gravando Legião Urbana. Aí ele escuta ali, cantando assim, daquele jeito, né, músicas como Geração Coca-Cola, né, que faz isso, e fala, nossa, eles são direto, né? Então, era uma diferença, principalmente da década de 70, que tinha que dar uma volta para poder fazer o discurso. Nós estamos falando da censura que havia. Mas no rock dos anos 80, você tem uma pré-liberdade, mas com muita censura ainda. Raul Seixas era censurado, Titãs era censurado. Álbum de 86, do Cabeça de Dinossauro, tem ali proibida a execução de bichos escrotos. Então, mas dá para a gente entender, se a gente ampliar um pouco o conceito de movimento, não somente como um núcleo organizador, onde você tem umas ideias pré-concebidas, mas um núcleo onde você tem ideias concebidas, não necessariamente como uma semente, dá para a gente trabalhar certamente como movimento. É isso aí. O programa Alternativa hoje está batendo um papo aí nesse nosso especial Dia Mundial Brasileiro do Rock, certo? Com o jornalista Fabrício Mazou, que está lançando um novo livro, a gente vai falar ainda desse lançamento, que é esse tal de rock and roll, né? E daqui a pouco a gente vai para os nossos apoios culturais, daqui a pouco a gente volta com mais Fabrício Mazouco aqui no programa Alternativa na Rádio Universitária. Segura um pouquinho.